Oi gente, o vídeo de hoje é sobre romantismo, escola literária, as três gerações. Vamos lá? Ai, o romantismo. Não é bem assim não. Essa fase do o romantismo na literatura, ela vai acontecer lá na primeira geração. Segunda e terceira são outros 500, como dizem por aí. Vamos conhecer um pouquinho sobre as três gerações dessa escola literária tão rica, tão importante, tão relevante, que aí foi palco para o grande, maravilhoso José de Alencar, ele que brilhou soberano praticamente na primeira geração todinha dele, né, com romances urbanos, regionalistas, enfim. Vamos começar pelas características gerais dessa escola literária. Antes de falar de algumas obras, né, eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, falar bem rapidamente de cada uma delas. Depois, se vocês quiserem assim um resumo, uma análise, como a gente fez lá em Brás e Quincas, é só comentar aqui no vídeo que a gente faz sim vídeos falando sobre cada um desses livros com muito mais detalhes, porque eles merecem. São extremamente ricos, tem todo um contexto social para ser analisado e discutido. Mas o vídeo de hoje, o foco é falar sobre o romantismo, a escola literária em si. Vou dar sim foco no Brasil, mas a gente sabe, gente, enquanto o Brasil aí estava sob a influência de Portugal, mesmo depois da independência ainda rolava, né, uma certa influência bastante forte. A gente vai sempre estudar a escola literária, quando eu digo sempre estudar na escola, tá, no ensino médio, França, Portugal e como que isso chega aqui no Brasil, como que isso se desenvolve aqui no Brasil. Essa escadinha que a gente faz normalmente, analisando aí o contexto histórico, que é super importante. Literatura não é desassociada de história, de filosofia, de sociologia, né? É uma conversa que existe nas produções de texto. Inclusive no vídeo aqui do nosso canal sobre Brás Cubas e Quincas Borba, eu falei sobre isso quando a gente conversou sobre a teoria filosófica, né, do Quincas, os humanitistas. Então a gente tem sempre essa conversa entre essas áreas do conhecimento. Por quê, gente? Produção literária é baseada normalmente no momento em que se vive, né? Existem vários tipos de produção literária. Mas nas escolas literárias a gente observa essa conversa entre o contexto, aquilo que a sociedade está vivendo, as revoluções, as desigualdades sociais e as obras, né? Com que pano de fundo, né, que a obra ela se desenvolve. Existe aí uma expressão que está bastante alta hoje em dia, que é romantizar as coisas. Você está romantizando um problema, né? Você está romantizando uma polêmica, você está romantizando um preconceito. Então, como que essa expressão popular, romantizar as coisas, conversa com a escola literária, né? Vamos entender esse processo. Romantizar, gente, vem muito da questão do ideal, idealizar. Você não enxergar a realidade da maneira que ela é. E isso aí eu acho que é um pouquinho de preconceito, porque lá na terceira geração do romantismo, que dá aí já um pontapé para o realismo, que numa ordem cronológica é a escola literária que vem em seguida, a gente observa que essa idealização ela não existe tanto assim quanto na primeira e na segunda geração, que realmente são gerações mais idealizadoras, que fogem um pouquinho, digamos assim, das relações pessoais como elas são de verdade, né? Então, essa é a relação entre a expressão romantizar, que nós podemos fazer aqui, e a escola literária do romantismo, tá bom? Primeira geração romântica, vou focar no Brasil, minha gente. É a geração indianista, como o próprio nome já diz. Quem é que vai aparecer nesse cenário? O índio. O índio, ele é resgatado como um herói nacional, como o bravo, forte, o destemido, né? O índio que não guardou rancor do português, porque em Guarani, em Iracema, a gente tem ali um índio não somente batalhando ao lado dos portugueses, mas o índio se apaixonando pelo português, né? No Guarani, que é de José de Alencar, a gente tem Peri apaixonado por Cecília, Peri é o índio, Cecília é a portuguesa. Em Iracema, a gente tem a própria Iracema apaixonada por Martim, Iracema índia, Martim português.
Então essa é a primeira geração do romantismo. Dentro, né, dessa primeira geração, digamos assim, um subgrupo, uma subclassificação, uma subdivisão, é o romance indianista. Altamente idealizado, né, essa paixão aí proibida entre povos que normalmente, naturalmente, são rivais, né, mas que se aproximam pela força do amor, e aí tem essa correspondência, né, um amor correspondido. Na segunda geração eu já tenho a fase dita pessimista, mal do século, byroniana, por causa do Lord Byron lá na Europa, que podemos dizer que, assim, que deu início a esse movimento, né? Então por isso que é chamado de byroniana. Eu já tenho um amor mais pessimista, eu já tenho histórias não correspondidas, e eu tenho uma associação muito forte que se eu não sou amado por quem eu amo, então não vale a pena a vida. Porque que quem eu amo não me quer, e aí a gente associa normalmente muito essa geração da sofrência, né, que a gente tem hoje em dia, né, em relação à música. No tocante à música, a gente tem bastante essa correspondência, né? Conta as histórias das pessoas que se amam e não podem ficar juntas, né? Só que na segunda geração do romantismo eu tenho tudo muito exaltado, então é muito extremo, sabe? Então as pessoas, elas acabam se matando, elas acabam morrendo de tristeza, morrendo de amores mesmo. É uma geração pessimista, boêmia, né? Os autores gostavam de curtir a noite, o sombrio, tinha essa pegada mais voltada também. Tudo que é fantasmagórico, sombrio, né? Meio extremo, assim, demais, a gente encontra. É uma geração basicamente poética, mas tem prosa também, inclusive o livro que eu trouxe para vocês pertence, e vou falar daqui a pouquinho, rapidamente, sobre cada um deles. E a terceira geração, gente, que é chamada também de a geração condoreira, fazendo referência ao pássaro condor, né? É uma geração, como eu falei, que dá o pontapé para o realismo, porque eu começo a olhar para a sociedade e perceber que tem muita coisa ali que precisa ser denunciada. Tipo, não dá mais para idealizar, para romantizar a situação. É necessário falar o que está acontecendo, trazer à luz, trazer à tona, por meio da produção literária, alguns sentires, né? Alguns dizeres sobre a realidade. Então, nessa terceira geração, o que eu vou ter? Eu tenho denúncia da escravidão, por exemplo. E aí Castro Alves entra, né, como poeta dos escravos, que eu falei inclusive sobre ele em uma aula de pontuação aqui no canal. Ele aparece como esse ícone, né, da terceira geração aqui no Brasil, falando sobre essa situação da escravidão. E aí ele produziu o Navio Negreiro, que é um dos poemas mais importantes da língua portuguesa, que narra justamente as mazelas, as atrocidades que os escravos sofreram, né, na vinda deles nas naus, né, aprisionados. E aí, gente, além disso, na terceira geração, né, não é somente denúncia social, eu tenho aqui também uma posição da mulher bastante interessante da gente observar nas três gerações do romantismo. Na primeira geração, a mulher, ela aparece também como uma heroína, né? Iracema é uma índia, ela é heroína. Sofre por amor, né? Mas acredita nesse amor romântico, que é o amor que vale a pena você lutar por ele, que vale a pena você vencer todos os obstáculos para ficar com seu amado, né? Isso acontece na geração... Uma pausa para uma água, só um momento. Vamos liberar. Pronto, agora eu tô hidratada. Então, gente, na primeira geração eu tenho essa mulher que ela acredita que o amor tudo vence e não aceita certas convenções, né? Casamento não deve ser somente por interesses, por dote ou porque o pai escolheu, mas tem que ser por amor, tem que ser com alguém que eu ame. E aí, lá na primeira geração, a gente vai encontrar uma personagem bastante marcante. Tô com um livro aqui denominado Senhora. A personagem desse livro chama-se Aurélia e faz parte aí das personagens femininas desse autor. Além de Aurélia, a gente tem também outras personagens do romance urbano, nos livros Lucila, Diva, que representam mesmo esse poder da mulher, essa força da mulher. E nesse livro aqui, Senhora, eu tenho essa mulher que acredita no casamento por amor, né? E não por interesses, e não por
porque, eu vou casar com fulano porque ele é mais rico, então ele vai somar a minha herança. Ela prefere se casar com um cara que ela amava, que trocou ela por outra mulher que tinha mais dinheiro, e aí ela compra ele, faz uma jogada. Esse livro é bastante interessante. Se vocês quiserem um resumo, comenta aqui que eu faço. Agora eu tô só pincelando porque eu tô falando do romantismo. Então, ela compra, né, o Fernando Seixas pra se casar com ela. E aí faz uma vingança. Olha, a gente tá casado, mas a gente não vai ter nada. Eu só tô fazendo isso porque você se vendeu, você é um vendido. Você queria ficar com a Adelaide que tinha mais dinheiro, agora você vai ficar comigo, porque eu comprei você, você é uma mercadoria. E aí coloca ele lá no tapete, né? Dá uma boa saboada no Fernando. E no final eles acabam assim, né, gente? O amor tudo vence, é romantismo, primeira geração, o amor tudo supera. Né? Ele amava a Aurélia, apesar de ser interesseiro, né? Depois ele muda também, porque o amor transforma as pessoas, faz as pessoas serem melhores. E aí nesse livro a gente tem essa transformação desse personagem. No final o amor tudo vence, e a Aurélia, mesmo sendo rica e podendo casar com qualquer homem que agregasse sua fortuna, ela preferiu se casar com o Fernando, que não tinha muito a agregar, né? Ele queria dar o golpe do baú, golpe do baú invertido. Ele queria dar o golpe em uma mulher, né, que tivesse dinheiro. E então a Aurélia, mesmo tendo esse relacionamento assim com uma pessoa que não traria fortuna para ela, ela fez de vingança, mas ela fez porque ela gostava. Ela amava o Fernando. E aí ela escolheu se casar por amor, mesmo sob essa desculpa de vingança, porque ele se vendeu, então já que ele tá vendo eu vou comprá-lo, né? Enfim, é um livro muito legal, tem muito mais informação para trazer para vocês sobre ele. Mas vamos para a segunda geração. A segunda geração, gente, eu escolhi aqui o autor Álvares de Azevedo. Não escolhi à toa. Ele é o disparado, tá no top 1 da segunda geração do romantismo aqui no Brasil. Esse é um livro em prosa, Noite na Taverna. Além desse livro aqui, Noite na Taverna, que é prosa, Álvares de Azevedo também escreveu Macário, que é um livro muito legal. Tem um contexto sombrio, assim como esse também tem, porque faz parte, né, gente, da galera do mal do século, né, da geração onde o amor era visto de um modo bastante assim pessimista, né. O amor era a salvação deles, mas infelizmente quem eles amavam não podia, não correspondia, e a mulher ela é colocada justamente nesse pedestal desse ser inatingível. Sabe, eu não sou digno, é um anjo, é uma criatura ingênua, inocente, ela não tem interesses carnais, ela se entrega por amor, né? Eu não tenho tanto uma sensualização, uma erotização, né, da mulher. Na terceira geração ela já aparece mais erotizada. Às vezes aparece aqui um seio, né, uma coisa assim, mas sempre voltado para a questão angelical. Olha que pele maravilhosa, que pele de seda, é uma porcelana, né? Essa questão da mulher ser mesmo algo delicado. Então tem muita associação em relação ao corpo feminino nesse quesito, nessa questão, tá? Noite na Taverna reúne várias histórias, né, em um ambiente que já é sombrio por natureza, uma taverna, né, esses bares aí que a gente vê nas cidades medievais, né, esses lugares aí escuros, mal iluminados. E aí o pessoal se senta ali, se reúne para contar algumas histórias, e as histórias são bastante sombrias, fantasmagóricas, inclusive tem a presença desse fantasmagórico nesse livro. Infelizmente a gente vê narrativas de relações incestuosas, também tem outras questões voltadas para esse universo, né? Então a gente tem também cemitérios, a gente tem pessoas que se matam porque o amor não é correspondido, enfim, vingança pós-morte também. Então é um livro bastante interessante. Não diria assim que dá medo, tipo, ai meu Deus, eu não vou ler esse livro porque eu tenho medo, eu não gosto de coisas de terror. Não diria que é nesse sentido, mas há uma atmosfera sombria, assim como há em Macário. Macário, inclusive, há a presença do diabo, né, dialogando aí com o personagem.
E é mais nesse aspecto mesmo, é mais nesse sentido. Não vem a ser assim uma história de terror, né, de assombração, mas são histórias fortes, impactantes. Algumas você precisa ter o estômago um pouco mais forte para poder ler, mas traz justamente a visão acerca da segunda geração bastante clara. E é bem interessante perceber essa quebra, né, que existe entre a primeira e a segunda geração. E isso acontece devido a um contexto social mesmo, uma mudança no pensamento da sociedade. E justamente por isso que a gente não desassocia estudos de história e de literatura, tá bom? Na terceira geração, gente, eu trouxe aqui pra vocês uma coletânea. Gente, eu amo esses livros, adoro em sebo, sabe? E quando tem livro assim, né, capa dura, bem com esse tipo de pintura, de arte, que é característica de livro mais antigo. Quem frequenta a biblioteca já há alguns anos, assim, né, há uns 20 anos, já deve ter visto bastante esses livros, assim. Amo quando eu vou em sebo, eu procuro logo de cara essas páginas amareladas. Me conquistam, sou extremamente apaixonada por esse tipo de livro. E aí, gente, aqui eu tenho uma coletânea de poemas do Castro Alves. O que é interessante a gente observar em relação à mulher na terceira geração? A mulher da terceira geração já é uma mulher que também tem seus desejos. Já é uma mulher que ela não é só um ser angelical, casto, puro, cândido. É uma mulher admirada, é uma mulher que merece sua adoração, estar no seu pedestal, mas é uma mulher que ela também tem desejos sexuais, ela também tem interesse pelo homem, é uma mulher que espera seu amado, né, que corresponde. Então, assim, eu já tenho também essa mudança em relação ao tratamento da mulher. Já na primeira geração ela aparece como ser puro, cândido, que acredita no amor verdadeiro, que se guarda para o seu amado. Na segunda geração acontece um pouco de sensualização, o autor já vê essa mulher um pouco mais sensual, mas ela não corresponde, né? É uma mulher que não responde às expectativas, o homem nem se sente digno de estar com essa mulher. E na terceira geração já tem uma mulher que corresponde, que espera pelo amado, que quer estar com ele fisicamente também. Então eu tenho essa mudança que vai continuar lá no realismo, que é a próxima escola literária que vem depois do romantismo, tá? Então eu tenho essas três gerações. A dica que eu gosto de dar para os meus alunos é que você memorize autores e obras importantes de cada geração e as principais características também. Então a primeira geração, olha só, já pega seu papel para anotar. Essa parte final aqui é fundamental para você que está aí estudando para a prova. Então, primeira geração eu tenho indianismo, tenho literatura urbana e regional. Senhora, inclusive, é um romance urbano, trata justamente da burguesia, os costumes da burguesia nessa época que o livro foi escrito, sarau, jantares, casamentos por convenção, tá bom? O principal autor é José de Alencar. E aí, além dos romances urbanos que eu citei aqui, Diva, Lucila e Senhora, que eu trouxe o livro pra vocês, eu falei pra vocês, pra vocês, tem também os regionalistas, Contil, o Gaúcho, enfim. Na segunda geração, o principal autor, o mais importante, que se destaca é Álvaro de Azevedo, e aí ele escreveu vários poemas. Além disso, ele escreveu também prosa, Noite na Taverna e Macário. É a geração do mal do século, do pessimismo, do amor não correspondido, do é melhor morrer do que viver sem seu amor, né? Essa geração bastante down. E a terceira geração trouxe aqui Castro Alves, poeta dos escravos, escreveu uma obra super importante que é o Navio Negreiro. Faz parte do movimento do condoreirismo, que é essa terceira geração que faz denúncias sociais, né? A gente já tem uma sociedade bastante desigual, surgimento aí, inclusive, né, dos primeiros bairros mais periféricos, dando origem a esse preconceito que existe ainda hoje em relação a quem mora em bairro periférico, porque nessa época que era mais barato morar, você ficava mais distante dos centros urbanos, onde tudo era mais caro. Enfim, né, que hoje ainda se perpetua um pouquinho essa crença aí
em relação aos moradores dos bairros periféricos, né? A gente vê que tudo existe uma raiz social, de um contexto normalmente carregado de preconceito, devido aos povos que foram aí marginalizados e oprimidos desde os primórdios do nosso país, indígenas, negros, né? Enfim. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no Instagram, @compor.textos, tem dicas lá toda semana, quase todo dia eu posto alguma coisa, alguma dica para ajudar vocês em vários assuntos, muitos outros além do que são tratados aqui no nosso canal, tá bom? E se você quer ver outros conteúdos, tem dúvidas específicas nessa área de leitura, de escrita, é só comentar aqui no vídeo que eu vou ter o maior prazer em gravar e ajudar você, tá? Então até a próxima!